Glória a Deus. João 14, já encontrou aí? Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Irmão, sou apaixonado pela minha esposa. Meu Deus do céu. É uma paixão que eu tenho por ela, um amor que eu tenho por ela. Essa mulher me inspira a cada dia, irmãos. Glória a Deus. Nosso Deus, você que é esposa aqui, invista no seu marido, porque é tão bom, né, a gente ter alguém que invista em nós. Ore por ele. Não compara seu marido com nenhum outro homem, não. É o que Deus te deu. Segura essa aí. Se Deus te deu, tá bom, irmão. Você casou, sarna para coçar. Aí a única solução é a oração, viu? A única. Então você não pode perder tempo, não. Mas Deus, ele acrescenta pessoas nas nossas vidas, não é verdade? Deus acrescenta pessoas nas nossas vidas. Então, eu sou feliz. Eu oro pela sua vida também, que você seja feliz em todas as áreas da sua vida. Quando a gente fala de felicidade, as pessoas falam, então tudo vai dar certo. Não, querida, é viver além das circunstâncias. É você não precisar que as circunstâncias estejam favoráveis para você, porque vem de dentro para fora. Amém? É uma transformação. Essa alegria de Deus é quando de fato eu reconheço o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Jesus. Glória a Deus. Então João capítulo 14, versículo 12 até 15 diz assim: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Pai, essa palavra é tua. Pedimos que ela flua nas nossas mentes hoje, Pai. Que o teu Espírito Santo venha nos confortar, nos consolar e edificar essa palavra em nós, Pai. No nome de Jesus eu oro para as pessoas que estão em casa, para as pessoas que estão aqui. Não importa o local, o que importa é a palavra que está sendo ministrada hoje, Pai. Que em nome de Jesus nós possamos ser cheios do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Há uma frase que eu li, que eu queria compartilhar com você, que é o seguinte: por que orar quando se pode preocupar-se? Essa frase eu li, essa frase, na capa de um livro, e ela me inquietou. Por que orar se eu posso me preocupar? Então, quando nós mudamos essa frase, nós colocamos assim: por que me preocupar se eu posso orar? Fica muito diferente o sentido dela. E aí eu entendi, olhando para essa frase, eu entendi que é uma questão de ponto de vista, é uma questão de escolha. Aquilo que você escolhe viver, você vai viver e vai colher os frutos das suas escolhas. Então, é justamente sobre isso que eu quero falar, sobre a oração. A oração é o melhor remédio para um coração perturbado. Quando nós lemos no domingo, quando Jesus estava ali fazendo uma despedida dos seus discípulos, ali ele declarou que alguém iria traí-lo, ali Pedro declarou que ele iria morrer por Cristo. Jesus disse: antes que o galo cante 3 vezes você vai me negar. Pedro foi desiludido naquele momento. Jesus ele falou que ele iria nos preparar um lugar, que Jesus estava querendo dizer que a igreja ela teria um tempo aqui de preparação, mas há um céu, há muito mais do que nós podemos ver. A promessa da volta de Jesus não é uma promessa que ficou no vazio, não, é uma promessa que até hoje nós precisamos nos alegrar com a volta de Cristo. Temos que ansiar pela volta do noivo, temos que ansiar novamente todos os dias, hoje, amanhã ou depois, temos que ter esse anseio no nosso coração, amém? E aí Jesus falou que tudo que nós pedirmos em oração, nós
Isso aqui é um negócio tremendo. Você já parou para pensar na importância desse caminho que Jesus abriu para nós? Você acredita que Jesus é o próprio Deus que veio, que se fez carne e habitou entre nós? Você acredita que o Espírito Santo é o poder de Deus atuando nas nossas vidas? Sim? Sim. Glória a Deus. Agora, eu fiquei pensando, Jesus falou que tudo que nós pedimos em oração, se nós crermos, nós receberíamos. Olha, isso aqui é algo incrível. Eu não sei se você entendeu. Dizem que as palavras mais importantes na vida de um ser humano são as suas últimas palavras, não é verdade? Quando você vê que aquela pessoa está chegando perto da morte, no leito de morte, e ela libera as últimas palavras, essas palavras são palavras que carregam toda a trajetória daquela pessoa. É como se você pegasse um livro, todo o conteúdo do livro, e você resumisse o conteúdo do livro e uma pessoa lesse, ou seja, há todo um conteúdo no resumo, ou seja, no resumo está a ideia central de todo o conteúdo. E agora Jesus ali indo, partindo, quase chegando perto do momento da crucificação, ele diz essas palavras para nós. É de deixar a gente doido, irmão. Tudo o que vocês pedirem em oração, crendo que vocês receberão. A gente precisa ter um entendimento do que Jesus estava dizendo nessas últimas palavras dele. Como entrar nesse ambiente? Será que esse ambiente de oração existe mesmo? Como entrar nesse caminho? Sim, ele garantiu que existe um caminho para a busca do Pai, que é a oração, amém? Existe uma porta, um ambiente a se entrar, e Jesus é essa porta. Então você tem que crer em Jesus, amém? João 10, 9 diz assim: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Olha essas palavras que Jesus disse. Porta quer dizer uma abertura para um outro ambiente. Por que existe uma porta na sua casa? Para declarar que existe um quarto, existe uma sala, existe uma cozinha, existe um banheiro. Quando falta a porta, falta a privacidade. Um ambiente fica um ambiente que não é privativo. Eu me lembro que numa época da nossa casa, nós não tínhamos porta nos quartos. E aí a gente pegava coberta. Eu não sei se você já passou essa experiência, né, irmão? Mas eu já tive essa experiência de você ter que colocar coberta na janela. E aí a gente ficava um prego de um lado, um prego do outro, e aquelas cobertas rasgadas, já viu? E aí no nosso banheiro não tinha porta. E aí nós colocávamos uma cortina de plástico, e aquela cortina bem velha, quase que transparente. E aí quando você ia tomar banho lá em casa, quando a gente ia tomar banho, a gente combinava, né? Ninguém passa na porta do banheiro nessa hora, porque tem alguém no banheiro. Quando você ia fazer outras coisas além do banho, porque você faz outras coisas também, e aí também você combinava. E aí você não tinha uma divisória, né? E aquela toalha ali, aquele plástico, permitia que aquele ambiente se tornasse um ambiente ali acessível a um momento de privacidade que você tinha. Então é importante nós entendermos a porta. É quando você entrou aqui hoje, você saiu da rua e você entrou no templo. Quando você está aqui, você passa por aquela porta, você vai sair do templo e você vai estar dentro do banheiro. Então tem coisa que você faz lá dentro que você não pode fazer aqui. Amém? Porque é uma separação, há um ambiente. Então por isso que Jesus está dizendo aqui, em João 10, 9, ele disse que eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. E ele vai continuando, entrará e sairá e encontrará pastagem. Essa narrativa da Bíblia quando fala, entrará e sairá. Olha que coisa interessante, vamos raciocinar o que Jesus está querendo dizer nesse entrar
entrar e sair? É simples. Eu vou explicar para você na prática, tá bom? Por exemplo, eu estou em qual ambiente agora? Eu estou em qual ambiente? Eu estou em qual ambiente? E agora eu vou. Eu entrei. Estou aqui na igreja, agora eu vou. Pena que o pessoal de casa não pode, né? O que aconteceu agora? Saiu. O que aconteceu? Saiu. Eu? Saí. Ó. Parecia. Para a gente entender o que Jesus está querendo dizer, Ele está dizendo que Ele é a porta. Amém? Amém. Ele está dizendo que Ele é a porta. E quem entra por Ele será salvo. Entrará e sairá. O que esse texto está querendo dizer para nós? Quando nós entramos em Cristo, nós saímos do ambiente onde nós estávamos. Então eu estou em Cristo e eu não pertenço mais ao ambiente no qual eu me encontrava. Isso é muito sério. Então eu entro e saio de onde eu estava. Então as coisas novas começam a acontecer na minha vida, na minha casa, na minha família. E ainda vai mais além esse texto. Quando eu entro, eu saio do ambiente que eu estava. E quando eu estou nesse ambiente que é Cristo, eu encontro pastagem. O que eu encontro? Pastagem. Alimento. Para que serve alimento? Você come para quê? Para poder crescer. Você lembra do biotônico Fontoura? O biotônico Fontoura abriu o apetite. Eu lembro que lá em casa a gente comprava e às vezes não comprava, a gente ganhava. Eu era viciado em biotônico Fontoura. Porque a gente podia tomar Coca-Cola, que tinha um gosto de Coca-Cola, de ferrugem, de prego. Eu era viciado naquilo. E aí eu lembro que eu assistia aquela propaganda para tomar biotônico Fontoura, e tinha uma música, biotônico Fontoura, melhor para poder crescer. Eu não sei se você já tomou. É isso mesmo? Beabá, bebê, biotônico Fontoura. Olha que legal. E a gente tomava aquela colherinha, porque tinha que dar para todo mundo, né? Tomava uma colher e eu ficava satisfeito. E aquilo parece que tinha um pouco de álcool também, se não me engano. Tinha um álcool naquele negócio. Tinha um álcool naquele negócio que deixava a gente. Mas é para crescer, não é verdade? O interessante é que essas palavras que Jesus está dizendo aqui são palavras muito importantes, de que a partir do momento que eu estou nele, eu saí do ambiente que eu estava. Porque há uma grande dificuldade hoje para as pessoas entenderem essa palavra, porque elas pensam que estão em Cristo, mas quando você não sai de onde você estava, você ainda não está em Cristo. O que define você estar em Cristo é que coisas na sua vida que faziam parte dela, hoje não fazem mais parte dela. Coisas na sua vida que eram boas para você, em Cristo, já não serão mais. Porque o ambiente é diferente, o comportamento é diferente. Eu estou nesse ambiente de crescimento, porque quando eu entro nesse ambiente que é Cristo, eu encontro um alimento, eu encontro pastagem, e aí eu vou crescendo, e tendo discernimento do que é a vida, do que são as coisas de Deus, amém? Então quando você entra, você sai de onde você estava, e você encontra pastagem, ou seja, alimento, estará totalmente suprido. Essa palavra pastagem quer dizer suprimento. Quando você está em Cristo, você está suprido, alimentado, fortalecido, e você tem tudo aquilo que é necessário para você crescer. Amém? Ou seja, então, Ele leva você para um ambiente onde você tem tudo para um crescimento, e aí você começa a transbordar. João 10,10 diz que eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Antes o texto fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ou seja, quem é esse ladrão? Esse ladrão são os falsos ensinamentos, falsas doutrinas, falsos mestres, falsos caminhos, falsas portas. E eu incluo também Satanás nisso aí. Então, ou seja, uma vida abundante, ela só vai acontecer comigo quando eu estou em Cristo.
E quando eu estou em Cristo, querido, eu tenho uma vida abundante. O que é abundante? É algo que vai transbordar, é algo que vai ir além, como o salmista disse no Salmo 23: o Senhor é o meu pastor. Você está entendendo o que é abundância? Quando Jesus fala de vida abundante, ele está dizendo: nada vai te faltar. Quando ele fala vida abundante, ele fala: nada vai te faltar. Pastor, mas está me faltando tanta coisa. Aí é uma questão de padrão mental. É o que você estabeleceu na sua vida de prioridade. Se o que você estabeleceu na sua vida de prioridade, os céus não podem suprir as suas prioridades. Os céus só suprem a prioridade do reino. Você está entendendo até aqui? Por isso o salmista diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazes pastos verdes. Ou seja, ele está dizendo aqui da pastagem que é Cristo. Deitar-me faz pastos verdes, ou seja, descansar nele me fazem pastos verdes. Ele guia-me. Aí está falando do caminho. Quem que é o caminho? Jesus. Ele guia-me. As águas traz refrigério para a minha alma. A alma quer dizer purificação, limpeza, refrigério para a minha alma. Mente limpa, mente purificada, mente restaurada. E ainda que eu ande, ele está dizendo, ainda que eu ande por um vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque ele está em Cristo. Ou seja, então eu posso estar no vale da sombra, mas eu não estou com a minha mente lá, porque a minha mente está em Cristo. Então Jesus nos conduz a um caminho. Então por isso que nós precisamos entender que o foco da oração é Cristo. Mateus capítulo 6, no versículo 33, diz assim: busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas, o que está dizendo aqui? Todas as coisas lhe serão acrescentadas. Nós precisamos entender, querido, como igreja, nessa noite, que a nossa prioridade precisa ser a prioridade do reino. Pastor, eu vou ficar então sem o que eu tenho buscado? Não. Isso tudo a Bíblia fala que vai ser um acréscimo na sua vida, amém? Vai ser o quê? Um acréscimo. No versículo 12 de João 14 diz: aquele que crê em mim, crê em quem? Em mim. Jesus é o caminho. Então ele está dizendo nas suas últimas palavras para os seus discípulos que ele iria, mas ele continuaria sendo um caminho, amém? O caminho então para o relacionamento com Deus é quem? Fala, Jesus. Ele é o único caminho para o relacionamento com Deus. Então, para nós nos relacionarmos com Deus, precisamos então ter fé e acreditar que Jesus é o caminho. Então temos que orar com fé. Hebreus 11 capítulo 6, diz assim: sem fé é impossível. Olha que interessante, irmão. Presta atenção nesse detalhe. Deus é um Deus de detalhe. Hoje eu estou detalhista, por isso que eu estou olhando cada ponto da minha esposa, os olhos, o cabelo, a unha, o pé. Hoje eu estou detalhista, viu? Amém? Glória a Deus. Hebreus 11, 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Essa palavra impossível, a gente tem o costume de, quando vai pregar aqueles sermões maravilhosos e aqueles sermões lindos, eu amo falar essa palavra, querido, impossível. Nada é impossível para Deus, nada é impossível para Deus, nada é impossível. Só que essa palavra impossível está com uma limitação. Esse texto está dizendo aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Querido, isso é maravilhoso. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é recompensador daqueles que o... Deus recompensa quem? Nesse texto aqui, Deus recompensa quem? Quem o busca. Então o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você
é para você entender que nós precisamos ter fé em Deus, crer em Deus. Amém? O que é ter fé? É confiar, é acreditar, é não andar por vistas. Hebreus 11 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então aí a gente entende um pouquinho o que é fé. Agora eu quero entrar no seu cotidiano, na sua vida, você que é uma mulher de fé. Como que você despede o seu marido pela manhã e você acredita que ele vai para o trabalho? Você acredita que ele vai de fato trabalhar ou se ele vai se encontrar com uma amante? Por que você acredita nisso? Porque você decidiu se relacionar com seu marido e você conhece ele, até que ele te prove o contrário. Por que você acredita que você vai dormir essa noite e amanhã você vai acordar? Não, pastor, eu não vivo amanhã, mas você já fez um monte de plano para amanhã. Você já pensou, você tem uma agenda aí, não tem? Então você tem um monte de coisa anotada nessa agenda para o dia de amanhã. Então se você anotou, você no mínimo acredita que você vai cumprir esse compromisso. Amém? Amém. Ou seja, essa confiança em acreditar, querido, que o seu marido vai de fato para o trabalho, é porque você se relaciona com ele, você sabe do caráter dele, da idoneidade dele, você sabe com quem você se casou. É você fazer um compromisso na sua agenda para o dia de amanhã, e você sabe que você vai abrir os seus olhos e Deus vai dar graça para você ir para o seu trabalho, ir para a sua empresa e cumprir todos os seus compromissos. O que é isso? É acreditar, é ter fé. Só que às vezes a gente acredita, a gente tem fé, mas a gente não consegue focalizar essa fé. E esse relacionamento que nós temos com Deus, nós precisamos crer que Ele existe. Amém? E o mais interessante quando fala essa palavra recompensador, ou seja, galardoador em outras traduções, isso quer dizer alguém que paga salário. Pastor, então Deus paga salário para quem ora, querido? Eu não digo salário de dinheiro, mas você vai receber. Você vai receber, você está entendendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Então a gente precisa entender o que a Bíblia está dizendo para nós. Glória a Deus. Jesus está dizendo que é impossível você continuar vivendo com Ele sem acreditar que Ele é de fato quem Ele diz que é. Então, se Ele é de fato quem Ele diz que é, tem coisa, querido, que não é para ter medo. Se Ele é de fato quem Ele diz que é, se Ele venceu a morte, então, ou seja, a única impossibilidade que tem é a falta de fé. Então eu entendo nesse texto que a falta de fé torna tudo impossível. E a fé em Cristo torna tudo possível. Por isso que Paulo falou: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Por isso que ele declarou que tudo nele podia naquele que fortalecia ele. Amém? Amém. Então nós entendemos que 1 Coríntios aqui é uma carta de Rafael aos Coríntios, que está dizendo, 1 Coríntios 15:51, brincadeira, é o apóstolo Paulo, mas o Rafael tomou esse versículo para ele. Então diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é, sabendo que o nosso trabalho não é em vão. É interessante quando você faz uma analogia entre esses dois textos, quando você faz uma analogia do texto que nós temos aqui em Hebreus 11, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. E quando você vai para 1 Coríntios 15:58, você lê: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, ou seja, há uma recompensa. Não é vazio. Vão quer dizer vazio, vago, sem nada, sem perspectiva. E aqui está dizendo que há uma recompensa. O nosso trabalho em Deus não é vão. Amém? E essa palavra que começa: sede firmes. Ou seja, sede firmes. O que quer dizer essa palavra? Tornar-se feito. O que me faz ser uma pessoa firme? É acreditar
acreditar naquilo que eu acredito. O que me faz ser uma pessoa convicta? É acreditar no que eu acredito. Amém? Ser firmes, ou seja, tornar-se feito. Então algo está acontecendo nesse texto. É isso que a gente vai descobrir porque que Paulo disse isso. Paulo disse essas palavras por um motivo. Essas palavras não foram jogadas ao vento. Paulo acordou, abriu a boca, lavou o rosto, tomou café e disse: sede firmes e constantes e abundantes, pois o Senhor não trabalha em vão. Não foi assim que aconteceu. Algo está sendo gerado, algo já foi gerado dentro de Paulo. Há algo que antecede tudo isso e começa no versículo 50. Eu quero ler com você. E começa dizendo assim: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhe digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas olha o que culminou Paulo dizer isso. E Paulo continua: mas graças a Deus. É como se Paulo estivesse dando um discurso. E esse discurso de Paulo está dizendo: todo mundo está com a corda no pescoço. Esse discurso de Paulo está dizendo: o negócio vai pegar, o pau vai cantar no nome de todo mundo, todo mundo, todo mundo, não vai sobrar ninguém. É como o Paulo estivesse no copo, viu? Não vai subir ninguém. É como se Paulo estivesse dizendo: não vai subir ninguém. Amém? Amém. Mas ele deu uma aliviada aqui dizendo assim: ó, mas graças a Deus. Fala comigo: graças a Deus. Graças a Deus. Escreve assim. Fala: graças a Deus. Graças a Deus. Que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, para o Paulo cantar no nome de todo mundo, para o negócio não ficar feio para todo mundo e todo mundo se perder, para o barco de todo mundo não afundar, Paulo está dizendo, para a família não afundar, para o negócio não dar ruim, ele está dizendo aqui, ó: irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Paulo está dizendo aqui, querido, que nós precisamos ter uma postura em relação àquilo que a Bíblia diz para nós. Paulo está dizendo que nós precisamos dar uma resposta para aquilo que Jesus fez para nós. Nós precisamos responder aquilo que a Bíblia está dizendo para esse tempo. A igreja precisa responder aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Ele começa: seja firme. O que é ser firme? Ser firme é imóvel. Essa parede mexe? Não mexe. Isso aqui mexe. Paulo está dizendo: seja firme. Seja imóvel no seu processo. O que está movendo você de lugar? O que está movendo a sua mente de lugar? O que está movendo você para lugares onde não é para você estar? O que está movendo você para ir aonde não é para você ir? Paulo está dizendo: seja imóvel em tudo aquilo que já foi feito. Há um fundamento, Paulo está dizendo para a igreja. Há um fundamento para a igreja. Há um fundamento para nós. Há um caminho para nós. E Paulo está dizendo: é Cristo. Para nós não ficarmos nos movendo para todos os lados, ele está dizendo: sede firmes, alicerçados. Pode vir o vento, pode vir tempestade, mas eu não me movo, eu não saio do meu propósito.
propósito. Paulo está dizendo, eu não saio do meu propósito, eu não saio da visão celestial. Ele está dizendo isso aqui para a igreja. Sede firmes, estável, seguro, que não varia, que é inalterável e é invariável. Quando eu li isso aqui, eu pensei em Elias. Quando Elias advertiu em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 21, Elias diz: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui. Se Baal é Deus, seguiu, porém. Ou seja, Elias chamou a atenção do povo, querido, porque eles não sabiam quem eles estavam seguindo, se era Deus ou se era Baal. Eles não sabiam quem eles estavam acreditando. Deus falava algo, Baal falava algo mais bonito, eles iam para o lado de Baal. Hoje a igreja tem que definir, querido, quem é o nosso alvo. Hoje você tem que definir na sua vida quem é o seu alvo. Porque quando você define o seu alvo, você define também o que você vai pensar, o que você vai trabalhar, e você vai saber para onde você está caminhando. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Um dia você está firme com Jesus, outro dia. Paulo está dizendo que não é assim que se caminha uma vida cristã. Paulo está dizendo que tem que ter uma firmeza, amém? Ou seja, constante, permanência. Isso que eu achei incrível, porque a gente acha que oração é só quando o negócio está ruim. Eu ouvi uma pessoa me falar um dia e disse assim: pastor, eu não consigo mais orar. Acredita, Deus tem me abençoado tanto, pastor, que eu não consigo nem orar para pedir. Eu falei, mas que conceito de oração é esse? Não, pastor, o meu jeito. Deus me abençoa tanto que eu não consigo mais orar para pedir. Eu falei assim: misericórdia, irmão. Jesus não te chamou para andar no seu jeito, não. Te chamou para andar na forma dele, do jeito dele. A gente quer ficar nos conceitos dentro de nós, irmãos. A gente determina cada situação dentro de nós, cada pensamento, cada religiosidade. E eu falei: quem disse que oração é para poder pedir? Oração é relacionamento. Relacionamento com Deus, amém? Então diz, constante. Ou seja, a oração não pode ser de vez em quando. A oração tem que ser constante, sempre abundante na obra do Senhor. O que Paulo está querendo dizer? Abundante na obra de Deus. O que é a obra de Deus, irmãos? Será que é fazer uma parede para Deus? Quando a gente tem um conceito de obra, eu que trabalhei com meu pai durante muito tempo, por servente de pedreiro, quando você fala em obra, eu já sinto cheiro de cimento na minha narina. Eu já vejo a colher de pedreiro na minha frente, já vejo tijolo. Mas não é isso que o Paulo está dizendo, não. A obra que ele está dizendo, sabe qual que é? Eu quero que você acompanhe comigo a obra que ele está dizendo. O que é a obra? Em João, quero que você vá comigo lá, o que é a obra? Em João, capítulo 4. Versículo 34. Ele está dizendo para ser o quê? Sempre abundante na obra do Senhor. Obra quer dizer ocupação, amém? Amém. Ocupação. O que Satanás faz com uma mente vazia? Ele faz uma oficina para ele trabalhar. Então, obra quer dizer ocupação. João capítulo 4, versículo 34 diz assim: disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Ou seja, a obra é fazer a vontade de Deus. Então você pode fazer uma parede, você pode construir um templo, você pode trabalhar de forma braçal, mas se você não estiver fazendo a vontade de Deus, querido, nada vai acontecer. Então é a vontade de Deus que precisa prevalecer nas nossas vidas, amém? E aí quando fala no versículo 12, diz: vocês farão obras ainda maiores. Jesus veio aqui, ele caminhou com os seus discípulos, ele ensinou os seus discípulos, ele dizendo: vocês ainda farão obras maiores. Irmão, você tem noção do tanto que Jesus é poderoso? Você tem noção de tanto que Jesus, ele é bem resolvido? Ele passou 3 anos aqui fazendo a obra
sem contar o tempo que ele não tinha sido batizado. E na hora dele ir embora, você acha que ele quis que somente ele fosse a referência no sentido de manifestar cura, de manifestar poder de Deus? Às vezes a gente tem medo de perder alguma coisa na nossa vida, irmãos. A gente quer sempre ser aquele que faz o melhor, né? Não, e de fato, o seu alvo tem que ser fazer o melhor, mas não competir com os outros. Deus não nos chamou para um nível de competição. Por isso que abomina-se tanto o comércio na Bíblia, porque é uma competição de qual produto é melhor. E quando a Bíblia fala de comércio, ela fala de uma competição de produto. O Evangelho não é um produto. A palavra de Deus não é um produto. Então, quando nós entendemos dentro dessa narrativa da Bíblia aqui, que fala que farão ainda maiores, Jesus está dizendo: vocês terão mais tempo do que eu tive. Irmão, isso é incrível. Vocês terão muito mais tempo do que eu tive, ou seja, eu já vivi na minha vida terrena mais tempo do que Jesus viveu aqui. Quem já viveu mais tempo que Jesus aqui? Olha quanta gente, irmãos. Olha quantos de nós já viu o dobro, né? O Arthur já viu o dobro também. Mas você já parou para pensar no que Jesus está dizendo? Quando você decide entrar por esse caminho, Ele está dizendo: você vai manifestar a minha vontade na terra. Você vai manifestar o reino na terra. Você vai manifestar o reino na sua família. E às vezes, quando nós olhamos para a nossa idade, às vezes a nossa idade está avançando, eu estou muito novo mesmo ainda, mas mesmo assim eu me preocupo. Será que de fato eu estou fazendo a vontade de Deus? Será que de fato eu estou cumprindo a vontade de Deus? Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então o que Jesus está dizendo? Que você pode de fato manifestar o reino de Deus aqui na terra. Você não precisa viver uma vida isolada, você não precisa viver uma vida religiosa, você não precisa viver uma vida com medo. Em nome de Jesus, Ele está dizendo ali, no nome dele mesmo, Ele é tão poderoso que eu estou dizendo o nome dele. Você pode construir algo, mas não algo material, mas você pode construir algo no coração dessa próxima geração. Amém. Você pode construir algo no coração do seu filho, da sua filha. Você pode construir algo no coração dos seus amigos. Você pode construir algo. Qual legado você tem deixado? Você passa a maior parte do seu tempo fazendo o quê? Então esse é o caminho para a oração. O caminho da oração é Cristo. Fala: Cristo. Fazer obras maiores aqui não quer dizer no sentido de sermos melhores que Jesus, porque nunca, irmãos. Até em João capítulo 13 você vai dizer que você vai enxergar em João 13:16 diz: na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Nós precisamos entender que o que Jesus está dizendo aqui, que você pode fazer muito mais, mas sem competição. Ah não, porque a minha igreja vai crescer mais que a outra igreja. Não é isso que é reino de Deus, querido. É você fazer uso do seu tempo e frutificar nesse tempo para manifestar o reino de Deus. É você entender quem você é. É você entender a sua identidade. Tem pessoas que, claro que não é a nossa realidade hoje, não é. Mas existem pessoas espalhadas por aí que nós não conhecemos, que a vida dessas pessoas, que ele deu um culto por domingo. Tem pessoas que não sentem falta da presença de Deus. Tem pessoas que conseguem passar durante um mês, elas não conseguem falar do amor de Jesus para ninguém. Ou seja, como que essas obras serão ainda maiores? Tem pessoas que não conseguem manifestar o reino na família, o reino na casa, liberar perdão. Nós precisamos entender do que Jesus está dizendo. Ele chamou você para um propósito. Ele chamou você para uma obra. E às vezes nós ficamos orando, 70, 80, 90, 100, tem gente que nem ora. E falando: Deus, faça a tua vontade. O que mais as pessoas estão correndo dentro da vontade de Deus. Porque quando a vontade de Deus se manifesta, a sua tem que ser deixada de lado. Quando a vontade de Deus se manifesta, a sua não faz mais sentido para você.
amém? E não negligenciarmos mais o nosso chamado. Nós darmos sentido para o nosso chamado, não negligenciar a vontade de Deus, pois no ambiente de oração, querido, quando nós negligenciamos a vontade de Deus, nós não somos pessoas que manifestam essa vontade. Então nós temos que ter zelo, nós não podemos ter essa falta de cuidado com a vontade de Deus. Você tem que ter zelo. Paulo está dizendo, seja firme, constante, abundante. Se você passou um dia sem orar, é a mesma coisa que você tivesse passado, a mesma coisa no sentido paralelo, mas na verdade não é, muito, muito mais além. Mas se você passar um dia sem comer, você vai sentir fome, seu organismo vai pedir comida. Então você precisa entender, querido, que a oração é o seu alimento. Há uma pastagem para a igreja, uma pastagem para nós, nos campos, para nós nos alimentarmos. E às vezes tanta coisa nós estamos jogando na nossa mente. Pessoas estão com as emoções totalmente doentes, por quê? Você está ouvindo o que não é para ouvir, está gerando uma emoção, a emoção está gerando um sentimento, o sentimento está gerando uma ação, a ação está gerando um resultado, e o resultado hoje de muitas pessoas está sendo resultado de fracasso, um casamento fracassado, uma vida fracassada, uma mente fracassada, um trabalho fracassado. E quando você olha para essas pessoas, elas estão acomodadas dizendo, não, hoje eu dei bom dia, Espírito Santo, e está bom. Não, querido, é para não sair mais dessa presença. Pastor, não é muita religiosidade? Não, querido, é Bíblia. Desculpa, mas é esse o caminho que Jesus disse. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você tem que, para entrar nele, você tem que sair de algum lugar. Você tem que sair de alguma coisa, você tem que sair de algum ambiente. Você tem que sair de alguma emoção doentia. Você tem que sair de algo para estar em Cristo. A gente tem que avaliar a nossa vida hoje, se realmente nós estamos em Cristo. Aí Ele vai começar a moldar você. Por que Ele começa a moldar? Porque Ele falou que tem pastagem, que Ele tem alimento, que alimenta que molda, alimenta que deixa forte, alimenta que deixa sólido, alimenta que te mantém de pé. Fica sem comer. Então vai para esse pasto. Comece a se alimentar em nome de Jesus, amém? Começa a se questionar se realmente você está cumprindo o seu propósito. Eu quero ler com você Hebreus capítulo 2. Hebreus 2, do versículo 2 até 4, diz assim: porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda a transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente, anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Hebreus está dizendo aqui, querido, como que nós vamos negligenciar algo que está tão claro? Como negligenciar algo tão evidente? Eu e você não precisamos mais de provas, não, nós precisamos entrar nesse ambiente. Nós não precisamos mais de prova, querido. Nós já temos todas as provas. Então nós temos que entender isso. Tiago capítulo 3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a Escritura, o Espírito que Ele fez habitar em nós anseia por nós até os ciúmes? Todavia, da maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus,
e Ele chegará a vós. Tiago está declarando aqui, querido, que muitas pessoas oram, pedem, não recebem. Por quê? Porque pedir mal para gastar com seus próprios deleites. E Tiago está dizendo que é um probleminha aqui que interrompe a oração, que é uma amizade. Amém? Tiago está dizendo que é uma certa amizade que bloqueia. E essa amizade é amizade com o mundo. Por isso ele está dizendo para nós aqui, fugirmos, resistir ao diabo, sujeitar-nos a Deus, ser pessoas humildes, não soberbas. Ele está dizendo que nós precisamos mudar a mente e entender que a sua oração não é para manifestar a sua vontade, a sua oração é para manifestar a vontade de Deus. Pastor, mas é tão difícil isso, eu tenho tanta vontade, eu tenho tanta coisa na minha vida que eu já queria fazer. Querido, você conhece a vontade de Deus quando você se relaciona com Ele. Você sabe o que o seu marido gosta de comer? Você sabe o que o seu filho gosta de comer? Claro que sabe. Por que você sabe? Porque é um relacionamento. Por isso que quando nós nos relacionamos com Deus, nós sabemos a vontade de Deus. Por isso que quando Jesus estava no poço de Jacó, e os discípulos com fome, mortos de fome, fracos, ele disse, a gente precisa de comida. Jesus disse, eu não vou ficar por aqui. Mas como ficar por aqui? Eu vou ficar por aqui. E os discípulos foram, e quando Jesus estava ali, apareceu-se a mulher samaritana. E Jesus pregou a palavra para aquela mulher. Porque Jesus veio para falar do reino de Deus e manifestar o reino de Deus. E aquela mulher entendeu o propósito de vida dela. E ela entendeu que ela tinha uma amizade, que ela teria que cortar o vínculo nessa amizade. Para você passar por outro ciclo, que tem certas amizades que tem que cessar na sua vida. Tem pessoas que estão no mesmo nível, ano e anos. Então entenda esse caminho que Jesus está ensinando para nós. Em nome de Jesus, aqueles discípulos chegaram e viram ele conversando com aquela mulher samaritana. E ali Jesus falou que o desejo dele, a vontade dele, a comida dele era fazer a vontade de Deus. Por isso, quando nós olhamos e escutamos Jesus falar de oração, querido, a gente fica espantado. A gente fica de boca aberta, porque quando Jesus fala, tudo que você pedir, em meu nome você vai receber. Tudo que você pediu, meu Pai, em meu nome você vai receber. Isso é lindo, isso motiva a gente. Motiva até a orar. Quem não gosta de orar, passa até a orar. Já que é tudo é tudo, mas entenda a vida de Jesus. A comida de Jesus era fazer a vontade de Deus. Então havia céus abertos para quem quer fazer a vontade de Deus. Há céus abertos para quem quer fazer a vontade de Deus, amém? E aqui fala que quando o Tiago diz para nós lavarmos as nossas mãos, nós precisamos entender que a oração, querido, é um lavar, é se banhar, é um purificar. Porque quando o sacerdote estava sendo consagrado para o ofício sacerdotal, uma das primeiras coisas que acontecia com o sacerdote, ele era lavado, ele tomava um banho. Mas toda vez que o sacerdote ia apresentar um sacrifício a Deus, toda vez que ele ia interceder, ele tinha que ali parar no ato e se lavar as mãos e os pés na pia de bronze, porque talvez aquele sacerdote, na trajetória dele, ele poderia ter se sujado, então ele não poderia entrar no Santo do Santo sem antes lavar os pés e as mãos. E a oração é um lavar, por isso que Jesus, quando foi ensinar a orar, ele disse, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. A oração libera perdão de Deus para a sua vida. No ambiente de oração, no ambiente que você pode liberar todos os pecados que você cometeu, liberar perdão para aquelas pessoas que você ainda não liberou. É isso que Jesus está dizendo, você se lavar na presença dele, amém? Quando Jesus fala, essa expressão que diz em João 14,
14, essa expressão, alguma coisa. Quando pedis ao Pai alguma coisa, ou seja, orar em nome de Jesus não é ter um cheque em branco. Não é isso que ele está dizendo, querido. Orar em nome de Jesus é pedir o que Jesus pediria. Então não é somente isso, querido. Quando ele fala, tudo que vocês pedirem em meu nome, vocês receberão. O que quer dizer isso? É você pedir a Deus tudo que Jesus pediria. Para o céu se abrir na sua vida, você tem que conhecer a vida de Jesus. Você tem que entrar por esse caminho. Você tem que entender esse caminho e sair de onde você está, sair do ambiente que você se encontra. 1 João, capítulo 5, versículo 14 até 15, diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que o que dele pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. Então, saber o nome de Jesus quer dizer entender a sua natureza. Então, às vezes, querido, a gente quer buscar um caminho para nós, a gente quer, às vezes, ajudar pessoas. Eu digo para você, sabe o que Jesus falaria para essas pessoas? Sabe a atitude que Jesus teria com essas pessoas? Comece a fazer a vontade de Deus. Comece a se questionar algumas coisas que talvez você faz e pergunta para você mesmo: eu estou fazendo a vontade de Deus? Eu estou seguindo a vontade de Deus? Comece a questionar alguns pensamentos e se pergunta: será que realmente eu estou fazendo a vontade de Deus? É a mesma coisa que você dá para uma pessoa o seu nome emprestado. Você dá para alguém um cheque em branco, querido, uma pessoa que você não conhece. Você simplesmente arranca o talão de cheque e fala: pode fazer o que você quiser. Você empresta o seu nome para alguém, pega na minha conta porque eu pago. Você empresta o seu nome para alguma pessoa. Jesus está dizendo que Ele está emprestando o nome dEle para nós nos relacionarmos com o Pai. Que somente através do nome dEle nós teremos relacionamento com o Pai. Agora a oração do Pai Nosso diz: santificado seja o teu nome. Por isso que para eu usar o nome de Cristo para me relacionar com Deus, eu preciso entender quem é Jesus. Ele me perdoou de todos os meus pecados, eu estou limpo, e através dele eu tenho livre acesso a Deus. E a partir de agora eu quero fazer a vontade de Deus. É nesses momentos, querido, que você vai ver céus abertos na sua vida, amém? Porque o elemento controlador da oração não é você, é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Então nós devemos entender isso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 até 12, para nós orarmos. Diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que Paulo está dizendo, querido? Que nós precisamos conhecer o que nos foi dado gratuitamente. Nós precisamos conhecer o que foi liberado sobre as nossas vidas. Nós precisamos de fato entender que o reino de Deus precisa ser a nossa prioridade. Amém. Então não importa onde você vai trabalhar, ou ficar, ou morar, o
reino de Deus tem que ser manifesto através da sua vida. Vamos cortar os vínculos de amizade com o mundo. Vamos afastar da religiosidade, sair de um ambiente religioso, estar em Cristo, nos relacionarmos com Ele, chorarmos na presença dEle, não sermos pessoas religiosas, mas entendermos o que a Bíblia está dizendo, que Ele é o caminho. Nós precisamos, de fato, no ambiente no qual nós estamos vivendo hoje, manifestar a glória de Deus, manifestar a vontade de Deus. O pecado, querido, não pode mais me alimentar, porque eu já me acostumei com o pasto, eu já me acostumei com o alimento. Jesus naquele momento ele estava com fome, sim ele estava, mas ele se alimentava fazendo a vontade de Deus. Um dos grandes erros de muitas pessoas é o que te alimenta é o pecado. Nós precisamos entender que o nosso alimento é fazer a vontade de Deus. Então hoje, faça a vontade de Deus. Você não precisa de microfone para fazer a vontade de Deus. Você não precisa de uma oportunidade para fazer a vontade de Deus. Você precisa de Jesus. Ele é o caminho. Ele vai levar você a pessoas. Ele vai conduzir você a lugares. Ele vai colocar palavras na sua boca. Ele vai colocar na sua mente um ambiente de transformação, de mudança. Não aceite viver uma vida além daquilo que Jesus tem para a sua vida, para você. Então hoje, faça uma revolução dentro de você, amém? Faça uma revolução dentro de você. Glória a Deus. Se relacione com Ele, querido. Seja louco por Jesus. Não aceite a vida que você está vivendo, porque há muito mais do que podemos ver. Há muito mais. Se permita entrar nesse ambiente. Talvez existam algumas coisas que você não foi liberto. Esteja em Cristo. Entre nesse ambiente. Que quando você entrar nesse ambiente, pastor, como eu entro nesse ambiente? Através da oração. Quando você entra nesse ambiente através da oração, da entrega, você pode prestar atenção que tem coisas na sua vida que vão começar a sair. Amém. Então vamos entender que é um livre acesso. Mas a oração, querido, não é só bom dia, é Espírito Santo. A oração é bom dia, boa tarde, boa manhã, boa noite, boa madrugada. É declarar o quanto Ele é bom para você. É declarar o quanto Ele é maravilhoso. É colocar diante dEle as fraquezas que ainda você tem na sua vida. É colocar diante dEle pecados que você ainda não conseguiu vencer. É colocar diante dEle e falar: Pai, chega de ser uma pessoa dúbia. Chega de ser uma pessoa inconstante. Chega de ser uma igreja inconstante que vive por uma circunstância. Não, nós não fomos chamados para viver em circunstância. Nós somos chamados para viver e fazer a vontade de Deus e manifestar o reino de Deus. Manifestar a vontade de Deus. Talvez tenha muitas pessoas para você alimentar com a palavra de Deus. Então hoje vamos assumir essa postura como igreja. Vamos de fato assumir esse compromisso. Mas os pensamentos que passam na sua mente são pensamentos dúbios. Hoje você está bem, amanhã você está mal. Hoje aconteceu alguma coisa na sua vida que você colocou em dúvida tudo aquilo que você tem aprendido. Eu digo para você, há muito mais do que você pode ver. Há muito mais. Deus colocou você em lugares, querido, não para você morrer, mas é para você gerar vida em outras pessoas. Quando você estiver andando pela rua, peça a Deus para revelar a vontade dEle para você. Quando você entrar em crise no seu casamento, Ele fala: Deus, qual é a tua vontade? O que eu faço? Quando você estiver numa crise financeira, Deus, qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? Não libera palavras, querido, por sentimentos destrutivos. Tenha uma vida de devocional com Deus. Ter uma experiência com Deus. Às vezes você não vai entender, mas não é para entender. Jesus disse que tudo que nós pedimos no nome dEle, Ele nos daria. Então vamos entrar nessa porta, nesse caminho, e vamos pedir: Pai, muda minha mente, porque eu não sei pedir.
Eu vou pedir para o meu próprio deleite. Eu vou pedir para o meu vizinho morrer. Eu vou pedir coisas que são da minha própria vontade. Mas Deus quer que você peça aquilo que Jesus pedia. E o que Jesus pedia? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia que seja feita a tua vontade. Deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida. Siga a orientação do Espírito Santo. Você vai parar pessoas no caminho, querido, vai falar de Jesus para essas pessoas. Onde você era tido como alguém perdido, você vai se tornar um agente de salvação para a vida de outras pessoas. Entenda isso. Seja ousado. É um tempo de ousadia. É um tempo de ousadia. Então, em nome de Jesus, fica de pé. Eu quero orar por você. Para você pedir a Deus, para que Ele ajude você, para que o Espírito Santo ajude você. Peça a Deus uma revelação para esse tempo, uma revelação para a sua vida. Peça a Deus, muda a sua mente hoje. Saia daqui com a sua mente mudada, transformada. Entenda a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus. Perdoe quem você tem que perdoar. Comece a entender o amor de Deus por você. Ao invés de você andar triste, porque as coisas não estão acontecendo na sua vida, crie agora dentro de você um desejo de buscar a vontade de Deus para você. A vontade de Deus para a sua vida, querida, é boa, agradável, perfeita. Você talvez tenha tomado atitudes, tido comportamentos e não tenha perguntado a Deus. Você tem lido os jornais para saber qual que vai ser as suas decisões amanhã. Você tem consultado os políticos para saber quais serão as suas decisões amanhã. Você tem lido os noticiários para saber o que você vai fazer. Eu digo para você, leia a Bíblia. Jesus vai te falar o que você precisa fazer. Ele vai te revelar o que você precisa fazer. Não caminhe pela fé dos outros, caminhe pela fé que você tem. Algumas atitudes que algumas pessoas têm, talvez não é para você ter. Deus está dando para você uma outra direção. Mas você tem que saber o propósito de Deus para a sua vida, para o seu chamado, para a sua família. Você tem que saber as amizades que você tem tido. Você tem que entender os vínculos que você tem tido na sua vida. Paulo estava dizendo, querido, que não é para nós sermos inconstantes, mas firmes. Firme no teu propósito. Eu quero orar para você que quer de fato ser firme. Eu quero orar para você que quer exalar a vida de Deus para as outras pessoas. Eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração e entendesse que Deus ama você. Ele te deu a maior preciosidade, que foi Jesus. Hoje nós temos que responder. A voz de Deus ecoava pelo jardim, procurando Adão. Adão, Adão. O que Deus estava esperando? Deus sabia que Adão estava escondido, porque Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas Deus queria ouvir a voz de Adão, a voz, a tua voz, querido. Então hoje Deus quer ouvir a tua voz, e quem sabe vai sair daí com um pedido de perdão. Sabe o que vai acontecer? Ele vai te perdoar. Então, em nome de Jesus hoje, tome essa decisão de fazer a vontade de Deus. Quando você entrar no ambiente de oração, veja como Jesus se comportava. Tudo que Jesus pedia ao Pai, o Pai fazia. Quando Jesus pedia vida para alguém que já estava morto,
Deus dava vida. Quando Jesus pedia cura para alguém que estava doente, Deus dava cura. Então peça como Jesus, se relacione como Jesus. Toda vez que o pecado bater a sua porta, você vai pensar: Jesus não faria isso, Jesus não agiria dessa forma. O Espírito Santo, querido, vai revelar para você a vontade do Pai, a vontade de Deus. Ele vai revelar para você. Adore a Deus com essa canção. Peça a Deus que a vontade dele se concretize na sua